Olha quem está aqui hoje no Estúdio Inspiração, Podcast Inspiração, os irmãos prefeitos Davi e Saul Bemergui. Sejam bem-vindos. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito. Obrigado. Olha, a gente tem muita coisa a conversar, porque só os dois aqui, né, para falar um de cada cidade não vai ser suficiente não, viu? O Podcast Inspiração é gravado aqui dentro da sede da Agência Porto e ele é um espaço para a gente contar as coisas boas que a gente faz na vida, né, que ajuda a melhorar a vida das pessoas e por isso que vocês estão aqui, né? Obrigada, prefeito Davi, por ter vindo. Obrigado, Hélida. Fico feliz de estar aqui hoje, de novo, retornando ao estúdio. Aqui é hoje com o Saul aqui do lado. Nós temos 12 municípios da fronteira. Hoje já foi uma dinâmica importante. Nós tivemos daí elegendo aí o presidente da Associação de Municípios. E é uma satisfação poder estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa, que nós vamos falar sobre Benjamin Constant, sobre Tabatinga, sobre o Alto Solimões. Prefeito Saul. Depois de algumas altos e baixos, né? Tivemos aí uma pandemia que afetou todo mundo. E depois vem uma eleição e depois a Copa do Mundo. E estamos aí vencendo por etapas, né? E vamos daqui tentar fazer com que a Tríplice Fronteira possa aparecer um pouco mais para o povo saber a beleza e a união de cultura que tem naquela Tríplice Fronteira. Tabatinga, Benjamin, Atalaia do Norte, Letícia na Colômbia e Santa Rosa do Peru. Olha, não, mas é uma região. Quem conhece ali, né? Já andei muito por ali, é como se fosse outro estado, né? Outro país, né? A cultura é totalmente diferente disso, né? Exatamente. O Amazonas tem esse diferencial. O Brasil é um país dentro de outro país, né? E o Alto Solimões é um outro país, é um outro mundo, outra realidade, porque nós estamos numa tríplice fronteira, né? Com culturas peruanas, colombianas, indígenas, de várias etnias. Então, realmente é uma região bem diferente e bastante específica, mas ao mesmo tempo muito curiosa e muito visitada. Eu convido todos a visitar o Alto Solimões. Muito. Agora, prefeito, como é uma região ali diferente, né? A prefeitura ali tem esse impacto por ser essa região de tríplice fronteira. Ai, quase que não sai. Vocês têm esse impacto na gestão pública? Com certeza, com certeza. O impacto é muito grande, até porque no IBGE diz que é menos de 80 mil habitantes. Mas nós temos, rodando dentro de Tabatinga, uma parte de 150 mil habitantes. Nós temos na cidade vizinha, que é Letícia, na Colômbia, é emendado. E o município de Tabatinga é polo dos 9 municípios do Alto Solimões. Então, ali é uma chegada e saída de pessoas muito grande. Quer dizer, nós recebemos por 70 e pagamos por 150. Então, o desencontro é muito difícil. Então, a gente tem que fazer um pouco de magia para poder contornar as coisas e continuar administrando. É muita coisa mesmo, né? Agora, como o nome diz, né, que é um podcast de inspiração, né, vou começar a perguntar algumas coisas que eu quero saber lá das coisas que vocês têm feito, né? Esse ano aí, tá finalizando o ano, né? Você consegue lembrar, assim, das coisas que estão mais aí no seu coração, que seu, nossa, nós conseguimos, que orgulho, né? Desenvolver projetos e ajudar pessoas aí em Benjamin. Não, sim, com certeza. Apesar dos desafios que é a gestão pública e do Alto Solimões, por várias adversidades que existem, como todo o interior do Estado, né? Nós tínhamos muitos avanços já ao longo do nosso mandato, com muitas conquistas, mas desse ano, por exemplo, eu vou destacar assim, o programa Bom de Luta, que é um programa que avançou, que agora recentemente nós tivemos nos Jogos Estudantis do Brasileiro e classificamos atletas para ir para o Mundial na Rússia, foram medalhas de ouro para o Amazonas, representando o Amazonas e o Amazonas se destacou nesse evento. Então, os garotos de Benjamin se destacaram, isso é importante. E o programa Bom de Luta, que já está com 5 anos, conosco para ter 6 anos agora, nós estamos expandindo ele para a comunidade indígena, para a comunidade não indígena, para a zona rural, e isso vai com certeza engrandecer, vai dar um destaque maior. Então esse é um dos destaques, além de outras ações na área de saúde, né, com vários serviços ofertados à população, na área de especialistas, na cardiologia, na psiquiatria, né, e em outras áreas, urologia, enfim. Nós também avançamos no serviço de odontologia e, por último, agora no hospital nós conseguimos ter um avanço pontual que foi instalar a fábrica de oxigênio e, ao mesmo tempo, distribuir a rede, né? Então, chega de estar com o cilindro arrastando para um lado, arrastando para outro, e as enfermeiras, técnicos de enfermagem, as técnicas, sofrendo, e na pandemia nós tivemos sofremos isso na pele, porque
Nós tínhamos que ter muito oxigênio nas salas de emergência, especialmente na área da Covid. E às vezes o plantão estava com técnica, só mulheres, né? E elas tinham uma dificuldade enorme para manusear os cilindros, né? Carregar eles pesados, né? E era uma área restrita. Então foi um desafio. Graças a Deus eu me comprometi que isso iria acabar. E agora, conseguimos. O senhor está falando de coisas que são inéditas, né? Por A, inéditas, Benjamin, né? Exatamente. Conseguir a usina de oxigênio nunca teve em Benjamin. Nunca teve. O Bom de Luta acho que é um programa que está exportando atletas pro mundo. Para o mundo, exatamente. Para o mundo inteiro, né? E pessoas simples, garotos, vulneráveis, família muito carente, muito triste. Nós temos em torno de 300 atletas envolvidos hoje no nosso programa, né? E está aumentando, a procura é grande. E nós estamos, assim, dando destaque. Estamos implementando agora uma outra modalidade. Nós temos o Bom de Luta na luta olímpica, que é o wrestling, e estamos expandindo agora para o jiu-jitsu, né? Então, são várias atividades na área social. A Secretaria de Assistência Social, agora, a Joná, tem cuidado desse programa. A Joná faz um trabalho fantástico lá com a equipe dela. Agora, sim, o resultado final, por exemplo, do Bom de Luta, do jiu-jitsu, o que é o resultado final, na prática, para aqueles jovens? Olha, o resultado final é cidadania. Cidadania, oportunidade, confiança, autoestima. Além de formar cidadão, você dá uma oportunidade. Nós estamos numa região de fronteira muito vulnerável à droga, ao alcoolismo. O interior, por não ter muita opção, por ter uma deficiência de serviços, o que é natural no interior do estado, longe da capital, dos grandes centros, as crianças, os jovens ficam vulneráveis. Então nós precisamos ter opção, de dar essa opção para essa garotada, para dizer para eles que tem uma outra oportunidade, outro caminho. E o esporte é um dos grandes potencial para formar cidadão, para gerar entretenimento, harmonia, disciplina. Então, nós temos focado muito na área do esporte. Não só em artes marciais, como atividade de quadra, atletismo, futebol de campo, isso na zona urbana e zona rural. Zona rural que são as então, comunidades. Nós temos o GIB, que é o Jogo de Integração Rural Benjaminense, que reúne em torno de 800 atletas de várias comunidades e das duas etnias, né? Cocama e Ticuna, e a não indígena, que é o ribeirinho, que não é indígena, né? Olha que bacana. E escolha de rainha, então é bem interessante, é muitas atividades de esporte. Movimentado, né? Movimentado. Gera economia também. Prefeito Saúl, você está vendo aqui o seu irmão, né? Você dá um orgulho, né? O seu irmão. Claro, caçula. claro. Não, eu falo que é caçula, mas não é caçula, né? Não, ele é mais eu velho sou do caçula. Que eu. Caçula, né? Ele, né, Ele que começou o senhor... na política primeiro que eu, então é mais velho. Mais velho que eu. Ele começou na política desde os 12 anos, né? Cuidou dele, né? Desde esse período para entrar na vida adulta. Agora, vocês, irmãos, antes de o senhor falar das coisas, começar a falar de Tabatinga, né? Como é que é a vida de vocês dois, prefeitos, uma cidade vizinha do outro? Vocês sonharam isso um dia que isso ia acontecer? Não. Primeiro, eu não era político, de hipótese alguma. Eu digo sempre que até hoje não sou comerciante. Ele não é político nato, eu sou empresário. Agora eu estou na política, passando um tempinho também, né? E aí, quando dá para trocar as coisinhas ali, Davi, você está fazendo o que aí na prefeitura aí de Benjamin? Eu digo sempre que ele é meu Fernando, eu estou passando as provas. Olha aí, Davi. Isso é a ironia dele, na verdade, né? A gente tem uma boa relação de irmão, pai, filho, amigo, e é muito referencial na família. Na família é uma família grande, né? Família antiga, família do interior, família grande. Nós viemos na roça do interior mesmo, então família de 12 irmãos, 10, 11 irmãos, na verdade era 22, né, porque morreu alguns. Então, assim, e ele passa a ser uma referência, porque nós ficamos órfãos muito jovem, né? E o Saúl passou a ser uma referência para todos os irmãos. Então, a gente tem uma boa relação de pai, amigo, irmão, conselheiro, a gente se conversa um com o outro, quando tem algum problema, a gente senta, ou por telefone, a gente está sempre se ajudando e, ao mesmo tempo, ajudando a família também, orientando, reunindo, dando um alô, né? E tem também a nossa grande família, que é o povo. Né? A gente é prefeito de 2 municípios vizinhos e 2 municípios, os maiores da região do Alto Solimões. Então, a gente tem problemas peculiares e tem problemas diferentes. Então, a gente tenta sempre balizar um com o outro, o que pode ser melhor, o que a gente discutir. A gente vai sempre se ajudando e
trocando figurinhas. Se for juntar tudo, né, vai dar uma família grande, né? Juntar Muito Benjamin grande. com estão em É Tabatinga, grande, né? são aí. É mais de 100 mil habitantes, cento e poucos mil pessoas. Muito mais. Se for juntar um estado só, vai ter que ter o Eu- governador e o vice-governador da Eu região do Alto gosto, Solimões. eu gosto de dizer que a gente, como estamos prefeito, a gente tem uma família dentro da outra. Porque nós temos a nossa família, em particular, esposa, filha, irmão, tudo, e temos a família do município. Então, é uma família dentro da outra, quer dizer, torna-se um pai de muita gente. Muita gente. É. Agora, prefeito de saúde, eu acompanhei não lhe acompanhei tanto na última gestão, mas dessa nova sim, né? Sua gestão está sendo bem conhecida, dando uma cara nova em Tabatinga por conta da mobilidade, né? As ruas recebendo concreto, que antes quem andava em Tabatinga, né? E Benjamin também, né? Passou por isso, era barro mesmo, né? Barro, chão batido. Isso aí foi uma missão sua quando o senhor assumiu na primeira vez ali e falou: eu preciso recuperar as ruas de Tabatinga. Acredito que você falou a palavra certa, missão. Uma missão. Eu, quando adentrei no segundo mandato, que eu fui prefeito de 2009 a 12, depois de 2016 para 2017, né? Eu botei na cabeça que eu prometi ao povo de Tabatinga, nos palanques, que eu iria fazer rua. Eu precisava fazer rua. E eu ganhei a eleição com esse intuito de fazer ruas. Quando eu cheguei, o governador, na época, não queria nem falar comigo. Então, eu me senti numa situação muito ruim. Mas aí eu chamei o pessoal e fui na rádio um dia, logo que eu iniciei meu governo. E disse ao povo de Tabatinga: olha, se eu não tiver condições de fazer rua só, eu vou comprar o material e o povo vai fazer comigo. Mas eu vou fazer rua. E aí nós começamos, eu comprei material e pegamos a nossa parte, o nosso funcionário mesmo, e começamos a fazer rua de concreto. E aí depois veio o governador nos dando, aí saiu, aí veio outro, aí veio os parlamentares, os senadores e tudo. E por último, o governador agora tem um convênio que ele deu, esse novo governador. E estamos fazendo ruas, já fizemos aí mais de 40%, 50% das ruas. Tabatinga era conhecida como Tabalama. Hoje em dia ninguém mais pisa em lama, algumas ruas que está faltando, mas um pedacinho já sai no concreto, que na verdade é concreto, né? Então é um orgulho muito grande de poder hoje Tabatinga ter aonde andar. E também do meu maior orgulho foi na educação. Eu, quando iniciei meu governo, fiz um levantamento e Tabatinga estava toda em má situação em escolas. E aí eu comecei a fazer. Eu já construí, reformei e ampliei mais de 30, quase 40 escolas. E este ano, se Deus quiser, nós vamos completar 100% das escolas ou reformada ou construída no município de Tabatinga. Está faltando 17 escolas pequenas, só tem 2 grandes, porque é nos igarapés. Longe, tem muito igarapé em Tabatinga. Então, esse ano nós já estamos empenhando mais da metade no início, no meio do ano nós empenhamos o resto, se Deus quiser. Quero terminar meu mandato com 100% das escolas construídas. E criei um sistema novo de escolas nas comunidades, na beira do Solimões, com pilotis, assim que não tem problema, pode chegar água, não chega lá de jeito nenhum, com quadra, com tudo. Escolas muito bonitas. Então, eu acredito que deixarei um legado maravilhoso na educação. Avançamos muito na educação, temos escola com tempo integral e outras coisas. O outro orgulho nosso é o nosso festival, né? Festsol. Sucesso, uma festa já que todo mundo gosta e quer. E outra coisa, quando chega no meio do ano em diante, o pessoal já começa a cobrar todo tempo, então não tem. Também a Vila Noel, o Parque Vila Noel, que virou referência em Tabatinga, e que a cidade fica toda bonita, limpa, iluminada. Você foi lá prestigiar, não foi agora? Também, foi a inauguração, né? Todo ano a gente inaugura, do dia 5 ao dia 10 de dezembro,
Então é inaugurado e começa, e aí toda noite é lotado. E temos também a virada do ano, que é a queima de fogos, que começamos no Rio, depois nós ficamos até um pouco desconfiados, porque tem o Peru do outro lado, eles têm muita balsa de gasolina, então ficamos com medo de Correndo risco. uma bomba chegar lá. Então nós passamos para o Centro Cultural, o presidente Lula lá, onde faz a queima de É fogos. Centro Cultural Presidente Lula? É, presidente Lula. É. Mas olha, eu não sabia, não. Mas é Ele presidente é mais Lula. lulista do que eu. Não. Então tá uma maravilha. Hoje nós estamos lutando para ver se a gente fomenta o turismo nessa tríplice fronteira. É uma área que nós acreditamos que vai ter uma geração de emprego muito grande e já estamos em contato Tabatinga, Benjamin, lá com o Davi, lá com o Enio de Atalaia. Aí a gente vai fazer o quarteto, né? Porque aí tem Letícia, aí fazemos o quarteto e fechamos a tríplice fronteira. Olha, isso é bem legal, né? O prefeito de saúde está fazendo um geralzão, assim, né? De um pouquinho de tudo, né? Agora, trabalhar naquela região lá, daquela região lá, acho que o prefeito do Alto Solimões é muito desafiador, né? O prefeito Davi? É, realmente o Alto Solimões, ele tem o que eu falei ainda agora, tem as questões peculiares, né? Por ser uma região distante, influências fronteiriças diferentes, de países diferentes, indígenas. E, assim, os desafios são enormes. O desafio grande do Alto Solimões, e eu falar ainda há pouco, ainda você falou da questão de que nós tínhamos planejado, eu acho que o cara mais otimista do mundo jamais diria que nós iríamos ser prefeitos juntos no mesmo ano. Mas teve um detalhe, Hélida. Lá em 2012, ele era prefeito, eu era vice-prefeito, assumi o último ano de mandato em 2012, eu era prefeito só um ano em 2012, e ele era prefeito de mandato completo, porque eu tinha sido vice-prefeito antes, 7 anos. E estava no último ano, o prefeito renunciou. Mas nós perdemos a eleição os dois juntos, de uma vez. Perdemos em 2012, tanto ele perdeu em Tabatinga quanto eu perdi em Benjamin. Foi se consolar. Aí não teve jeito, né? Foi um trabalho. Aí Deus é bom demais, e o povo também da região nos deu o direito de voltar em 2016 e ganhar os dois. Uma compensação. Então a gente agradece muito a Deus, ao povo, né? E a mamãe, que é a grande matriarca nossa aí, que é realmente... Da família, né? 92 anos, então é importante. Acho que ela é a mais orgulhosa disso tudo, né? Tá fechando 9-3 agora. E é uma situação assim para nós realmente é um momento de, às vezes a gente se pergunta como é que, mas Deus é bondoso, né? E o povo também. E o desafio do Alto Solimões é isso. Com essa missão, né, de ser prefeito do Alto Solimões, a gente tem uma grande responsabilidade, né? E os desafios são enormes, desde a infraestrutura, saúde, o serviço, emprego, renda, a economia, é uma situação. E vem a questão política, que nós quase todas as vezes nós comungamos quase o mesmo aliado político para partidário. Já teve que eu apoiei um governador e apoiou outro, por questões políticas, natural, mas sem divergência. Mas a gente tem procurado hoje caminhar sempre na mesma posição. Até porque, por sermos da mesma região... Facilita, né? Eleição, e a gente trabalha junto e tal. Mas a gente faz uma política com muita responsabilidade. Passamos a trabalhar com os mesmos candidatos que fica muito mais favorável para nós. Então, potencializa né? A gente. E os desafios são para ter vencido. Por isso que é importante estar junto. A gente junto acaba se fortalecendo para enfrentar os desafios. Tem que arrumar um irmão ali. Para ofertar em Tatalaia, né? Tatalaia. O prefeito Denis não é irmão, mas é um companheiro que está lá conosco, que com certeza ele está engrenado nessa. E agora o Alto Solimões estão tentando mobilizar, que daqui a pouco a gente pode entrar nesse tema aí. Falar, né? Importante. Agora, tem duas coisas que eu queria, né, que o Davi falasse, né? O prefeito Saul falou sobre as ruas, né? 40%, né, das ruas já conseguiram. Benjamin, eu acho que é um pouquinho maior, né? O número chegou... Porque Benjamin é menor? A malha viária minha é menor do que a Tabatinga, naturalmente, até o município também, né?
quero deixar ela primeiro com 90%, 95% ela pavimentada, arrumada, com a segurança, que eu criei o sistema de segurança municipal. A orla bonita, A orla, eu quero melhorar mais a frente da cidade, iluminação. E a segurança que é importante, né? Eu acho que com viaturas que nós temos aqui, são municipal, a guarda municipal, o trânsito, a defesa civil, né? A saúde, mais por diante, e a educação. Uma grande revolução educacional, que agora recente eu estive lá em Sobral, e nós estamos com um desafio de aumentar, e o desafio é alfabetizar na idade certa e garantir que essa criança melhorar o processo de aprendizado. Não faz sentido você chegar uma criança no 5º ano do ensino fundamental e não saber ler direito, não saber escrever um texto pequeno, por mais simples que seja. Então nós vamos desafiar isso, é uma meta que vamos colocar no governo. Nesses últimos 2 anos, nós vamos treinar, capacitar gestores, capacitar servidor, nós falávamos ainda agora sobre isso. E assim, então, não basta só a infraestrutura, como não basta só o prédio da escola. Não basta só o professor ganhar bem ou ganhar mal, ou ter material. Nós temos que ter o comprometimento para garantir que o processo de aprendizado chegue lá no objetivo maior nosso, que o nosso maior objetivo é a criança, é o adolescente, é preparar essa criança. E nós vamos focar o nosso governo muito na educação, especialmente na área da base, que é onde é na criança. Você preparou a alfabetização e o primeiro ano ali, segundo ano, bem preparado, com bons professores, com boa qualificação, para a criança desenvolver a questão cognitiva e os textos, o aprendizado, nós vamos ter o 6º ano, o 7º ano, o ensino fundamental muito melhor para todos. Então, nós estamos mesmo, nesse pique aí da infraestrutura, realmente a cidade melhorou muito. Mas olha, na infraestrutura, você pode pegar uma imagem aérea, você vai ver a cidade de Berlim Constante, é outra cidade. Assim como Tabatinga. Sim, como Tabatinga transformou. Eu sou testemunha disso. Uma cidade transformada, cresceu, aquele lugar que você nunca ia, não é que não existia gente. Existia, mas uma área de difícil acesso. Hoje, pavimentada, né, o trânsito, a cidade evolui, ela cresce, ela é pujante. Você começa a ver o movimento da cidade. Então, Tabatinga é outra cidade, e Benjamin Constant, graças a Deus, também já é outra cidade, melhor, com mais autoestima melhor, mais confiança. O trânsito, o carro, isso, tudo melhorou. Sobre essa questão do concreto, né? As pessoas, de repente, não entendem o resultado disso. Quando você começa a concretar as ruas, o comércio abre um novo comércio. A economia da cidade melhora, pessoal, só com concretar a rua? E como melhora? As pessoas começam a construir, tenho autoestima para construir, porque na casa deles já... Quando eu iniciei meu governo em 2017, a cidade era enfeitada, parecia uma árvore de Natal, onde estava escrito vende-se, 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 vende-se em todo lugar, Tabatinga vendia. Se você for lá, você não encontra a placa de vende-se. Não encontra. A Avenida da Amizade, hoje, você não compra um terreno com menos de 2 milhões de reais. Parece que pode alguém que ouvir que a gente está falando aqui, ou ler alguma coisa disso, vão dizer que é mentira. Não é isso? É verdade. Mas por incrível que pareça, o imóvel em Tabatinga é mais caro do que em Manaus, mais caro do que no Rio, mais caro do que em todos esses lugares. Um imóvel, um ponto de 30 por 20, é 1 milhão e 500, 2 milhões. Tem a ver com essa valorização que tem sido valorização. Né? E Tabatinga é um município muito comercial. Se você observar, nós temos aqui uma faixa de 5 lanchas, né? Rápido. Todo dia que tem lancha para lá. 5 ou 6. Navio tem não sei quantos navios, uns 10 ou mais. E balsas e tudo. E todo mundo descarrega Tabatinga e Benjamin ali. Não tem jeito. Eu fiz um levantamento só de cimento em Tabatinga, depois que nós começamos esse avanço no concreto de Tabatinga chega a 90, 100 mil sacos de cimento por mês. Quando está no desenvolvimento da coisa. De obra. É muita obra. Por quê? A rua passa, o cara começa a construir uma calçada, começa a construir um prédio. Valoriza o terreno, valoriza o prédio. Fazer um e aí da todo casa, mundo funciona, todo mundo gasta. Então, isso aí leva e dá um giro do recurso. E eu procuro sempre deixar o recurso no município. Quando tem empresa lá perto que ganha, eu fico muito feliz para trabalhar, porque o dinheiro roda dentro do município. Como eu
valorizo bem o dia do pagamento dos funcionários, é do dia 22 ao dia 25, está na conta. Pagou o 10º, hein? Então, Olha aí. nunca Não, o deixe... município rico é outra coisa. Então, eu nunca deixo passar. Então, Divulgamos o 10º aí, Davi. Cadê o 10º? é muito importante. Pagamos o 10º rico é outra coisa. Dos funcionários todos também, né? Que é importante isso. Eu, se Deus quiser, do dia 22 até o Natal, eu tenho que pagar folha, 10º e tudo. Olha aí. Nós que estamos programando para o dia 22. O dia está na conta do 10º e do salário de dezembro, né? E aí, depois do Natal, a gente vai pensar nos credores, pagar os credores também, né? Agora, você estava Os falando credores, aqui... que nem Raporto e outra da gente, é depois. Tem que pagar, hein? Agora você estava falando que o pessoal chamava de tabalama, não é isso que o pessoal falava? Tabalama, na campanha, né? A gente, eu vi um card que era com... antes de Saúl era Tabalama e agora é Tabalinda. É bem legal, isso aí, né? Para enaltecer, né? Mas agora, muito. vocês estão na metade, né, da gestão, né, desses 4 anos. Prefeito Davi, qual é o desafio agora? Você já falou sobre educação, né? Mas esses 2 anos mesmo, qual é o seu desafio seu como um gestor, como um líder ali que tem algo para fazer ainda muito grande? Olha, em Benjamin, como eu falei ainda há pouco, o grande desafio meu vai ser, que eu disse, a educação é um marco, porque eu entendi que a educação é o mecanismo que você pode transformar. Né? Você pode, através da educação, você consegue mudar tudo. Você consegue melhorar o IDH, você consegue melhorar a saúde, você consegue melhorar o setor primário, você consegue melhorar o comércio, enfim. A educação é uma base, pode ter certeza disso. Então, a gente precisa avançar na questão do processo de aprendizado, na qualidade, transformar. A minha meta, nesses últimos 2 anos, é transformar pelo menos de 1 a 2 ou mais escolas de tempo integral com a criança lá o dia todo. Entrar de manhã, sair à tarde, com as refeições, com as orientações, com a educação. Eu vou dar um início de um processo que quero crer que não vai ter mais volta. Espero que as próximas gestões continuem esse grande desafio. Então, é uma das coisas. E a saúde, que eu acho que precisa... Eu vou continuar avançando, melhorando. Mas não adianta só Benjamin Constant estar bem. Ou Tabatinga. O ideal é nós mobilizar o Alto Solimões para todos estarem integrados. Nós tivemos um encontro em Fonte Boa tratando disso. Educação. Qual é a ideia, né? Até em algum momento já pensaram em criar isso, né? Criar uma frente de mobilização ali, que vai ser os prefeitos, para que vocês tenham mais voz mesmo, é isso? Exatamente, a ideia é essa, porque o que ocorre? Lá atrás, quando eu fui vereador, nós tínhamos a Associação dos Vereadores do Alto Solimões. Eu fui presidente durante um período de 8 a 10 anos, durante o período que eu fui vereador, 8 anos. Tinha muito movimento no Alto Solimões. Nós criamos o seminário de vereadores, os SEVAS, eram encontros que tinham referência para o Estado. Foi como a região do Alto Solimões tornou-se uma região mais conhecida, mais debatida, mais visitada. O governador Eduardo Braga, na época que ganhou a eleição, ele mudou o governo, saiu do governo para lá uma vez. Essa estrada que liga Berreminha está lá e foi a origem desses debates e muitas outras ações. O que ocorre? Parou esse movimento. Como nós estamos numa região distante, que eu estou lhe falando, a região do Alto Solimões ela não tem muito a característica da unidade, por exemplo, de força política. Nós não temos, por exemplo, um deputado de lá da região. Temos o deputado Belão, que é fonte-boense, agora o doutor Jorge. Mas não temos um deputado que vive, que está lá, de lá, que está ali no dia a dia, entendeu? Que seja a cara da região, né? Tem aliados, companheiros que são filhos de lá, que ajudam muito. Ou então específico de alguma cidade só, né? Então a gente precisa ter um movimento para ter força política. Não precisa ser deputado nem federal nem estadual. Mas pelo menos a união do Alto Solimões é importante. Porque aí nós vamos passar a unir 9 municípios, são mais de 200 mil eleitores, quase 200 mil eleitores juntando tudo. Então você vai ter assim pelo menos 150 a 200 mil eleitores, eu acho, né? Vai ter aí que ser 150 mil. Você vai ter força política para debater programas e metas macro, aquela que é para a região. Porque o problema de saúde, por exemplo, é um problema para todos. Todos nós temos problema na questão da saúde. Então, qual é o nosso tema? Ter um hospital de referência, ter a estrutura adequada para dar essa assistência. Pode ser uma das metas. Internet, por exemplo. Segurança, por exemplo. É um problema que tem que ser conjunto. E é um grito do Alto Solimões. Um dos maiores gritos que tem no Alto Solimões. Nós temos o tráfico, nós temos uma série de situações. Segurança. Que a segurança ela é um grito, é um clamor. Com pouco porque nós temos efetivo, cidade. Né? Eu estava em Fonte Boa agora, nesse encontro lá da educação.
e o de prefeitos do Alto Solimões. Foi o primeiro encontro, nós retomamos. E esse lapso esse relâmpago, essa luz que trouxe o movimento para discutir de novo, foi a educação. Terceiro encontro de secretários, e nós mobilizamos o prefeito, me convidaram, o secretário me convidou, me prometeu que eu estaria. Eu fui, o prefeito mandou o vice, na época, reunimos todo mundo lá. E de lá nasceu a ideia de criar o Grupo dos 9, que é o G9 do Alto Solimões, que é o G9 foi o grupo dos 9 municípios do Alto Solimões. Essa entidade vai ser criada agora em fevereiro, nós vamos oficializar no encontro que será lá em Santo Antônio do Içá. Já quero lhe convidar para cobrir, para dar notícia essa notícia. E isso vai ser inédito. E o encontro oficial, onde nós vamos convidar autoridades do Estado, do governo federal, para discutir a política do Alto Solimões, o primeiro encontro vai ser em junho. Em fevereiro é uma reunião interna nossa, para formalizar a pauta e tudo mais. E a ideia é formar o Alto Solimões, juntar. Aí você passa a discutir temas macros, temas que são da região, e tem os temas mais pontual, né, que pode ser discutido também. Então isso vai estar envolvido vereadores, secretários, sociedade civil e os prefeitos. Né? Mas lá não haverá espaço para alguém estar apontando o dedo para o outro, ou o cara querer denunciar porque o prefeito A é melhor que o prefeito B. Isso não existe. O debate do Alto Solimões vai ter para discutir política pública para o Alto Solimões. E ninguém vai estar apontando o dedo para ninguém. O contrário, nós vamos ter que levantar o problema e discutir com o governo do Estado, com o governo federal, com os parlamentares, e com os prefeitos, como que nós podemos solucionar aquele problema. Muito, né? Que é isso que é a busca, não é isso? No Brasil e teve um consórcio dos governadores do Nordeste, né? Eles trocar ideias, um prefeito com o outro. Uhum. Nós vamos nos ajudar uns aos outros. Essa que é a ideia. Ajudar uns aos outros, melhorar. Com a união dos 9, são 9 municípios, porque é de Futeboa até Tabatinga. Você sabe que sobre isso, como comunicação, eu falo muito de vocês, né? Quando a gente está falando de marketing, né? O cuidado e o que vocês têm de passar para as pessoas o que vocês fazem, essa comunicação. Isso é muito importante, porque as pessoas precisam saber o que o gestor público está fazendo, as coisas que ele está trazendo, e isso passa pelo processo de comunicação. E dá para fazer, sem gastar milhões, uma comunicação, uma revista, dá para fazer, né? Então, assim, com os recursos que tem, as equipes que estão lá mandam material, por exemplo, para a Agência Porto. Então, dá para fazer de uma forma que a prefeitura, o prefeito mereça ser divulgado realmente sua gestão e seu trabalho, né? Necessário, né? Na verdade, as pessoas dizem assim, o prefeito é o patrão, mas eu acho que o prefeito é empregado do povo, porque é o povo que dá o diploma a ele. Então, quando ele dá o diploma, então nós temos que ser ouvinte da comunidade. Se nós não formos ouvinte da comunidade, por que tu vai me ajudar e eu vou te bater? Então não pode. Do povo para o povo, né? Isso aí é real. Vocês dois têm uma fala que vocês falam, né? Cada um na sua cidade, muito comum, esse olhar para as pessoas, né? O ser humano, né? Tem até uma música sua, né? Do ser humano, né? Isso aí tá na sua cabeça, assim, tudo que o senhor faz, dessa preocupação final que o ser humano ali de Benjamin Constant vai ser o grande beneficiado. Esse que eu ia finalizar da questão dos desafios. E a minha meta para os últimos 2 anos é continuar avançando, cuidando das pessoas, ofertando atividade a saúde melhor possível, ofertando a educação, os processos de aprendizado, o esporte, a infraestrutura, a segurança e, claro, a mão estendida para o ser humano. Inclusive, nós vamos estar inaugurando agora alguns serviços de obra, de serviço que vou estar entregando, outras atividades. Dentre eles, o programa de assistência social que nós vamos estar, o Prato Humanitário, que é uma marca nossa, né? Que eu vou estar inaugurando um prédio que alugamos lá. E nós vamos atender 200 pessoas diariamente com alimentação. Para o menino de rua, drogados, viciados e ribeirinhos que às vezes vêm para a cidade e não consegue voltar, uma vez não recebe o dinheiro dele da Bolsa Família, ou do programa que ele vem buscar, ou o salário, sei lá, algum pescador que às vezes não consegue, e a gente vai definir a ficha para ele ter o direito de comer. Então esse programa nosso nasceu exatamente pela sensibilidade humana. Nós precisamos ter o mundo precisa disso, o gesto humano. Nas cidades grandes você não vê muito isso. As pessoas passam aqui, tem pessoas dormindo aqui do lado, você finge que não vê
e esquece que aqui está um ser humano ali do lado. Ele pode ser viciado, mas ele pode ser também vítima do sistema, ou ele mesmo pode ter sido vitimado disso. Mas o importante é que é uma vida. É um ser humano, ele tem frio, ele tem sede, ele tem fome, ele tem as necessidades que todos nós temos. Então, eu dediquei o meu governo para cuidar das pessoas. Além dos serviços, essa também é um dos gestos, de estender a mão de solidariedade. Então, a grande meta nossa é continuar levando essa mensagem. Do nosso programa, nossa marca de governo, que eu adotei como música, o ser humano, e eu usei como marca, é um logo, uma marca nossa já mesmo, até a oposição, ou alguns que dizem ser oposição, que às vezes são mesmo, não sei, é questão de opção. São eu mesmo. não tenho inimigo. Os que dizem são mesmo, hein? Alguns são, né? Ou dizem, né? Ou porque votam em outro candidato, ou tem outras preferências, o que é natural. A democracia é bom por isso. Graças a Deus, eu sou democrata convicto. Então, me apelido de ser humano. Olha, o ser humano não vai fazer isso. O ser humano não sei o quê. O ser humano... Então, eu sou o ser humano. Mas ser humano é tão bonito que eu me sinto até elogiado quando eles falam isso. Por isso que eu digo que eles não têm raiva de mim, não. Eles gostam de mim nesse sentido. O grande ser humano, porque né? o ser humano... Quem não gosta? O ser humano é ser humano. E nós temos que, para fechar essa fala, nesse sentido, eu uso muito aquela linguagem que Deus pregou, Jesus aqui na Terra. O amor. O amor que transforma. Então, nós, através do amor, o amor é você demonstrar na prática o querer bem, da rua bem feita, arrumada, da educação, daquilo ter a merenda escolar, ter a comida, o professor ser bem tratado, o servidor público, o cara ter direito de ir no hospital e ter atendido, de ir na farmácia, na unidade de saúde e ter o remédio. Você olhar e ter o esporte, é o cuidar das pessoas, é o amor, o gesto. E o nosso governo é marcado por isso. Desse cuidado, né? Agora, só o senhor lançou lá aquele projeto também que era que ajudava pessoas, né? Que era o projeto... Ação Solidária. Ação Solidária, Ação isso. Solidária. Que é um envolvia, programa maravilhoso é interessante o programa, né? Porque ele chama a sociedade para ajudar o poder público, né? A ajudar mais pessoas, né? A ideia surgiu como? Olha, a Ação Solidária, principalmente este ano, que vem, 2023, eu vou dedicar parte da força do meu governo em cima desse lado. Porque é o que o prefeito Davi está falando. É cuidar de gente. O meu slogan lá é cuidando da nossa gente, né? E é cuidar com amor, verificando essa situação, como ele falou, das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, da pessoa que perdeu a esperança, que perdeu tudo, ele está respirando assim, mas não tem um direcionamento. Então, essa Ação Solidária, nós temos uma equipe. Esta equipe vai na rua, bate de casa em casa, faz em estilo de um censo, vai saber tudo que existe naquela família. Quem tem documento, quem não tem, quem está doente, quantas pessoas têm, que idade, quanto ganha, se a casa é de alvenaria, se a casa é própria, se a casa é de madeira, tudo. Nós temos um levantamento hoje, bairro a bairro. Então, comprei uns carros também, e aí a gente temos um recurso que eu coloco lá, do recurso próprio, de alguns custeios, para atender. Quem está com muita fome, que não tem, leva uma bolsa de rancho. O outro está com uma casa que é só um vão, então nós vamos lá, dividimos, fazemos a reforma. Outras casas que estão caindo, a gente constrói a casa. Então estamos levando isso aí. Então isso aí é uma festa, é uma maravilha esse programa. Então é um projeto que é 100% humanidade, é humanista isso. A gente vê tantas pessoas chorando de alegria, de felicidade. Sinceramente, quando eu vou para as inaugurações, já vou com o olho melado, porque eu vou chorar também. Porque muitas senhoras velhinhas, senhores e tudo, pessoas que estão aí, passou da idade e não estão aposentados, a gente encaminha lá e vai. Criança que nunca foi à escola, nós estamos em busca ativa, que a educação está lá, então vamos levando para a escola, pessoas doentes, vamos levando. Então, é um programa que, sinceramente, além do trabalho que a gente faz, esse programa é o meu caçulinha,
o que me deixa bem Coração, feliz. né? Coração, né? E eu, particularmente, sou um político que não trabalho em eleição, só na eleição. Não. Eu acredito que você ganhou a eleição, você tem que trabalhar todos os dias. Eu acredito que o sucesso, tanto de Tabatinga quanto de Benjamin, é esse, que nós não fazemos na eleição. E nós não procuramos prometer o que não temos condições de cumprir. Então a gente promete e cumpre. Porque ninguém para. A eleição termina hoje, amanhã nós estamos trabalhando. E estamos trabalhando. Então a gente procura pautar o que podemos fazer e falar a verdade para o povo. Outra, que tem muitos lugares onde a gente vê que o prefeito ele tem um direcionamento. Se alguém atropelar aquilo, ele bate, né? Como muita gente fala, nós não. Nós, como eu digo sempre, eu amo todos. Quem está com raiva de mim está perdendo tempo, porque eu vou continuar amando. Então, nós não apontamos o dedo para ninguém. Nós esperamos, conversamos e chegamos. Então, como diz, o problema de quem fala da gente, de quem reclama, de quem é oposição ou quem não é problema deles. Eu estou sempre aberto ao diálogo e ajeitar, porque a minha missão é cuidar do povo de modo geral. Não é do Pedro, Manel, Dona Tereza. Não. Cuidar do povo, né? É o povo. Aí pessoas às vezes dizem, mas esse cara não votou em ti. Eu não tenho nada a saber com isso. Ganhei eleição para cuidar do povo. Sou prefeito de toda a cidade. Então, é assim que eu trabalho. E aí eu vou continuar até o último dia do meu mandato como se eu fosse continuar direto. Trabalhando e fazendo, cumprindo a minha missão de ajudar as pessoas. Olha, para dividir o tempo com vocês dois não dá certo, não. Tem que ser um podcast para cada um, porque é muito assunto, né, para falar, né? Para pontuar. Para pontuar, né? Verdade, Mas foi legal muito falar um segmento. pouquinho dos planos de 2023, depois a gente vai agendar, assim, para vocês virem separadamente. Agora, antes de encerrar, né, não é toda vez que a gente está, né, numa gravação aqui com vocês dois juntos, né? Então, vou aproveitar, fazer igual aqueles programas do ao vivo, sei lá, Faustão, alguma coisa, né? Fala qualidades do seu irmão, o prefeito Saul, por que ele é um político admirável. E depois o Saul vai falar... Eu já até falei ainda há pouco. O Saul tem qualidades excepcionais. Primeiro, ele tem muito o feeling do empresário, né, do empreendedor. Então, isso já é um diferencial, né? É empreendedor, visionário, então isso já é um diferencial para qualquer um. Seja para o setor empresarial ou para o político. E isso já muda muito. A outra é a questão humana, né? Essa convicção acho que talvez da origem que nós somos também, né? Tem muito isso. E por ser muito temente a Deus. Então, o Saul tem todas essas qualidades. Muito temente a Deus, é uma pessoa muito amiga, muito, muito humano. Parece um cara... As pessoas acham que ele é meio um cara duro, e não é. O que o Saul ele é muito humano, é muito mais humano do que você imagina. Então, essa sensibilidade, esse carinho que ele tem pelas pessoas de Tabatinga e pelas pessoas de modo geral, né? Não é só Tabatinga, que ele com todo mundo tem uma boa relação. Então, é um ser humano excepcional, um grande político, um grande administrador, porque ele foi o único em Tabatinga que conseguiu se reeleger até hoje da história. Isso é possível porque, com certeza, não é porque ele é bonito, porque ele é bonito, mas não é tanto, né? Também sou bonito. É por capacidade, competência, compromisso, acima de tudo, um grande administrador. Isso que é o mais importante. Eu acho que Tabatinga tem um grande prefeito, e é o prefeito que foi 3 vezes em Tabatinga já, né? E com certeza ele vai deixar para Tabatinga um grande legado, está deixando já uma história. E com certeza eu quero crer que Tabatinga, ele está na história já do Alto Solimões e Tabatinga. Então, o Saul, eu falar dele é suspeito, né? Por ter irmão, criado quase como filho, mas resumir, ele é um grande ser humano, e um grande administrador, um excelente empreendedor e um grande pai, um grande irmão, um grande amigo.
Olha, a declaração. Ele tá devendo, viu, contar a história dele aqui, né? Tu contou a tua, né? Ele tá devendo contar a história desde lá da saída de Quari, depois que ele dominou aqui a distribuição das cervejas. Empreendeu, depois quando foi pra lá. Tem várias histórias que a gente fez na biografia, né? Grande, né? E do Saul, e do Davi, Saul? Fala aí desse seu quase filho. Rapaz, falar do Davi aí é covardia pra mim, né? Não, o Davi é o cara. O Davi é meu irmão e meu filho de criação, porque meu pai morreu e ficou pequeno, ele foi criado na minha casa comigo. E o Davi, eu tinha um sonho de ser empresário, né? Eu cheguei em uma situação e eu comecei a trabalhar aqui numa situação muito difícil. E aí, quando chegou o Davi, eu digo, eu vou fazer o Davi ser o meu braço direito. Então, eu comecei a trabalhar e eu digo, Davi, tu vai estudar administração e depois direito. Eu quero que tu seja formado nas duas áreas, porque aí eu vou ganhar dinheiro e tu vai administrar. Eu vou só ganhar e tu administra. E aí? O Davi saiu fora do negócio, dos meus projetos e começou a fazer política, garoto, menina ainda. E eu presidente da Uni, né? Lutei, fundou o movimento estudantil, criou e tudo. Quando o Davi tinha 13 anos, para 14, ele estava em São Paulo do Sul, fazendo quebra-quebra lá. Eu tive que trazer ele de lá. Que tava ameaçado, né? Eu sei dessa história. É verdade. Então, o Davi foi político. O Davi escolheu fazer política. E eu não tive muita sorte nisso, porque ele escolheu fazer política, eu digo, perdi ele. Aí botei a minha filha para se formar a administração, depois casou. Eu digo, não, eu que tenho que aguentar isso aqui tudinho. E aí o Davi foi para a política, eu fiquei no comércio. Fiquei no comércio sobrecarregado. Mas o Davi me surpreendeu sempre, muito, muito, muito. O Davi, eu falar do Davi é um excelente cara. O Davi foi um vice-prefeito que eu vi com muita dignidade, com muita seriedade. O Davi foi um presidente da Câmara que eu fiquei apaixonado. Eu não falava de política, não queria saber de política. E o Davi era lá. E aí eu fico pensando o desempenho do Davi na política. E por isso que eu digo, falando com toda sinceridade, o Davi é mais político que eu, ó. Tá de longe. Não, um vereador desse de oposição. É meu professor. A raiva que fazia. É meu professor na política. Foi obra do destino mesmo adentrar a política. Mas do Davi não. Agora, como ser humano, como irmão, sei lá, é a joia da coroa, né? Não tem como. Davi é um homem nota 1000, não tenho como falar. Tudo que eu falar é pouco. Afinal, a minha família é muito, muito maravilhosa. Mas a nossa ligação, ela é muito forte. Ela é muito forte. Porque se eu tiver um problema e ficar um pouco chateado, ele segura. E se ele tiver, eu também seguro. Então a gente se respeita. Então isso é muito maravilhoso. E o Davi, todas as qualidades que eu falar aqui é muito pouco para ele. Qualidade maravilhosa. Eu tenho muito orgulho. Dois seres humanos fantásticos. Eu tenho muito orgulho do Davi. Perfeito. Parabéns, Davi. Você é meu brother. Olha, isso é que a gente usa muito, né, nas redes de vocês ali, né? A gente coloca um brincando com o outro. Teve uma vez que tinha um social media que tava engraçadinho demais, né? Que ele colocou no dia do irmão. Sabe aquele meme? Um irmão, você venderia seu irmão por um sanduíche? Aí aparece a criancinha comendo o sanduíche. Sim, entendeu? Olha, muito obrigada, gente. Queria agradecer, né? Quando vocês voltarem agora, você vir gravar. O Saul tem que vir contar a história linda dele, né? De empresário e político. E eu acho que está chegando um período que é bacana, vocês que são, né, prefeitos, gestores públicos, de falar sobre o que vocês falam, sobre o que vocês fazem na cidade. Eu acho que se fosse uma piada, até davam aqueles pergaminhos gigantes que vai embora, assim, de papel, porque é muita ação, muita coisa todo dia, né? Então, eu queria agradecer vocês e parabenizar também. Eu acredito que
tudo isso, Hélida, foi porque as nossas origens foram origens muito pobres, nascemos lá na roça, né? E a gente atravessar todo este pântano até chegar onde nós estamos, sinceramente, eu considero um avanço acima do limite. Que tem pessoas que já nascem bem lá em cima, às vezes não conseguem decolar, às vezes vai caindo. Então, nós que nascemos lá na roça, lá não é comunidade de 50 casas, não é comunidade de 6, 5 casas, né? Interior de Quari, né? No interior de Quari. Quer dizer, eu saí de lá e vim pra cá, meu Deus, sem nada jogado, e depois fui trazendo a família e tudo. E hoje em dia, tornei-me o maior empresário da Calha do Rio Solimões. E hoje em dia até prefeito, sou já por 3 vezes, meu Deus, o que eu posso dizer? É muita bênção, né? Desde Abraão, né? Muito, Deus de Olha, a Abraão, história dele é muito linda. A gente vai ter que contar aqui. nos abençoou muito, grande. Vinha dormir na casa não era nem de parente, era de conhecido, né? Era uma história muito bonita de superação. Tu imagina a gente ter uma sorte, como muita gente chega e pergunta, de a gente ser prefeito em 2 municípios ao mesmo tempo, um perto do outro, se reeleger juntos e, graças a Deus, mudar a cara desses 2 municípios. Então, isso aí é benção, minha amiga. Não tem muita dúvida. bênção mesmo, né? Então, olha, tá combinado o seguinte, viu, aqui no podcast. Saul vai voltar para contar a história dele, detalhada, né? Toda essa história, né? Tá certo. E também depois vai falar de Tabatinga, e o senhor vai voltar para falar mais sobre os planos, né, para 2023, né? Então, eu queria agradecer vocês aqui, gente, no Estúdio Inspiração, no podcast, recebendo aqui o prefeito de Benjamin, Davi Bemergui, e o prefeito de Tabatinga, Saul Bemergui. Até a próxima! Tchau! Tchau.